Eu volto então com o presidente da Câmara Municipal de Belém, o Orlando Reis, para me ajudar a conversar com ele, o deputado estadual do PMDB, o Chicão, e também a jornalista Vanessa Vasconcelos estão aqui comigo hoje. O Chicão fez uma pergunta a respeito do BRT, né? Você estava falando sobre ele. Começou-se essa semana as obras na segunda fase do BRT, mas me parece um pouco descabido essa palavra, Orlando. Começar a obra numa segunda fase quando a primeira fase não está concluída. Eu não consigo ainda entender por que é que tem que começar na Augusto Montenegro e aí você diminui pista, você coloca as obras, você atrapalha o trânsito, enfim, você já causa uma celeuma, sendo que ainda não está concluído lá na primeira fase, que é na Almirante. Por que começa a segunda fase sem concluir a primeira? Não, a primeira fase delas está concluída. A primeira fase está então feita. O BRT é aquilo que a gente tem na Almirante? Não, o BRT isso é uma parte do BRT, tá? Até a utilização do ônibus expresso é provisório, porque a gente sabe que o ônibus que vai do BRT é o ônibus articulado, não é esse ônibus que está circulando lá, isso é uma medida assim, provisória para dar mais fluidez. Então, vereador, mas já não teria que ter o ônibus articulado, já as paradas de ônibus funcionando tudo ali na Almirante, para daí partir para um outro... Deixa eu fazer um parênteses. Mas aí está, teria que ter isso daí quando da continuidade, quando da conclusão da Augusto Montenegro, da Centenário, que aí vão ter os terminais de integração, as paradas já previstas, os ônibus articulados, uma sequência toda. Vanessa. Eu estava vereadora quando nós aprovamos o BRT. E eu lembro muito bem do projeto apresentado, os terminais espalhados pela cidade, inclusive no final da gestão do Dulciomar, nós vimos os terminais todos colocados na Almirante Barroso. Mas dizem que não e chegamos até hoje. E chegamos até a ver o ônibus aí, articulado. Resultado, mudou a administração e isso tudo desapareceu. O ônibus e as paradas. E o que se vê hoje? Um corredor de acidentes trágicos na cidade, atrapalhando a vida de toda a população. Então, assim, em algum momento a Câmara Municipal e a Comissão de Transporte têm questionado onde foi parar tudo isso? Até porque foi usado dinheiro público. Só para você ter uma ideia, a preocupação dos vereadores é tão grande com isso, até porque a gente sabe que a conclusão desse BRT, ela vai trazer um benefício muito grande, não só para Belém, mas, como diz o deputado Chicão, para quem é da nossa metropolitana, né, que precisa dela para se deslocar ao centro. Nós temos, inclusive, estamos com uma sessão especial já prevista agora já para esse final de mês, já para discutir com o Executivo, para o Executivo apresentar à Câmara de Belém, e eu queria convocar logo a sociedade toda para estar lá, certo? Depois eu posso passar a data com precisão, realmente eu não sei de cabeça. Vai ser uma discussão sobre o quê? Sobre o BRT. A Prefeitura vai apresentar todo o projeto, tá, do BRT, que vai ser executado agora, e as perspectivas de Orlando, novos mas eu queria te fazer, financiamentos. você é base do governo, né, do governo, enfim. Mas eu queria realmente poder conseguir entender o seguinte, você hoje, como base do governo, você se sente confortável nessa defesa do BRT, da maneira com que ele está aí, do jeito com que ele está aí, da maneira com que ele está funcionando, da maneira com que esses acidentes vêm acontecendo o tempo todo nessa Almirante. Quer dizer, é fácil defender esse projeto que está aí? Quer dizer, a Câmara imagina oferecer alguma outra ideia para a Prefeitura que não seja essa manutenção? Porque o que a gente vê é realmente um projeto que não está concluído, iniciando uma outra fase que vai gerar muita dor de cabeça para as pessoas. Não, e o importante, Marcelo, é dizer o seguinte: depois de 2 anos e 4 meses de administração do prefeito Zenaldo, é que se volta a falar em reativar as obras do BRT. Então, me parece que, de acordo com o andamento do calendário eleitoral, as obras vêm novamente para a pauta. E isso é uma preocupação, vereador Orlando, que eu tenho, que acho que a base do governo, da Prefeitura, do prefeito Zenaldo também deve ter, mas que a gente tem que cobrar que essas obras realmente saiam do papel, do discurso, e que não venha para ser discurso eleitoral. Pois é, eu faço alguma divergência com o BRT? Faço. Vamos fazer o histórico do BRT. Sim. Quando o prefeito Zenaldo assumiu, já tinha uma situação posta, né? Quer dizer, antes disso, no meu entendimento,
Antes de nós iniciarmos a Almirante Barroso, por exemplo, que é o corredor principal da cidade, eu acho que tinha que ter sido criada uma outra alternativa de saída para a cidade. Não foi feito. Pois é, não foi feito. Lado da gestão do Dulcemar. Então nós começamos, no meu entendimento, com um erro por aí. Antes de você iniciar a primeira fase do BRT, você tinha que discutir, por exemplo, uma 1º de dezembro já servindo de escoamento, uma centenário com a independência já chegando lá adiante, para poder depois haver uma intervenção realmente que não trouxesse tanto transtorno. Quer dizer, quando o prefeito Reinaldo assume, ele já pega uma obra, já, né, como diria no futebol, a bola já rolando. E ele teve realmente que fazer a conclusão desse trecho entroncamento São Brás. Mas ele retirou, inclusive, coisas que nós víamos ali. Tinha, por exemplo, a via parada, né? Tinha o ônibus. Você lembra do ônibus, Vanessa? Lembro. Tinha um ônibus, quer dizer, isso aí a gente não viu mais. Pois é, são concepções diferentes, tá? Isso daí deixa eu te explicar com muita clareza. Tá? Mas o dinheiro é o mesmo. Isso o dinheiro é público. Isso aí não coaduna, não bate com a nova concepção, tá? Porque foi feito, inclusive, termo de acordo com o Ministério Público, uma série de procedimentos, porque aí eu te garanto, o Zenaldo teve o cuidado de fazer a coisa muito correta. O andamento dessa obra, o travamento dessa obra, teve intervenção do Ministério Público. Então, após fazer esse tipo de negociação com o Ministério Público, fazer o TAC, fazer tudo, é que deu sequência. Tanto que hoje já está com recurso garantido, tanto que está se iniciando agora a segunda etapa. Tá, mas voltando àquela minha pergunta aqui, isso eu escrevi já desse no meu blog e eu acho que é uma questão a se considerar. A primeira etapa, que é até o entroncamento, não está pronta. O que é que está pronto? Está pronto a passarela lá dos ônibus, mais nada. Então ela não está pronta, ela não tem as paradas, ela não tem o ônibus articulado. Isto não está pronto. Mesmo não estando pronto, começa-se a fazer a segunda parte, que significa o quê? Obras, intervenção na avenida, na Augusto Montenegro. É o momento certo? Assim? Só tem essa saída? Não pode. Deixa eu te explicar uma coisa. Primeiro, como é que você coloca... A concepção do BRT é para ônibus articulado. Como é que eu vou colocar neste momento um ônibus articulado no Almirante Barroso? Para levar de onde para onde? E outra coisa, o ônibus articulado, existe um processo licitatório. E esse processo licitatório está em fase de ser votado na Câmara. Aquele ônibus que tinha na época que o Dulcemar estava aí, o que foi? Tinha um ônibus, tinha um ônibus articulado que houve uma exposição, na verdade, né? Uma exposição. Não tinha sido comprado aquele ônibus, nada? Uma exposição, uma circulação de ônibus, na verdade, não tinha ônibus. Houve uma exposição. Então, mas aquele ônibus não era da Prefeitura de Belém? De um modelo, era da onde? Não. Uma exposição de um modelo que deveria ser adotado em Belém. Então, mas não era, aquele ônibus não era da Prefeitura, então? Não, aquilo ali era o modelo que vai ser... Ele trouxe para mostrar como ia ser. Que vai se mostrar como é que vai ser ônibus articulado dentro de Belém. Agora, então voltando. Não pode ter ônibus articulado funcionando regularmente agora, uma vez que não existe o BRT integrado. A concepção do ônibus articulado é o BRT integrado. Não existe autorização do Legislativo ainda para proceder a fase de licitação dos ônibus. Porque não pode ser, olha, o empresário falando de tal que vai fazer. Tem que ter um processo licitatório. Né? Mas, Orlando, fora a celeuma das obras, que vai atrapalhar muito a vida de muitos moradores, principalmente quem mora em Coraci, no corredor do Augusto Montenegro, será que nós vamos ter tempo, já que a gente está na contagem regressiva da Belém dos 400 anos? Janeiro de 2016, será que o prefeito Zenaldo consegue entregar alguma coisa positiva do BRT para a cidade? Do BRT, eu tenho a convicção que até o Mangueirão, já com o terminal de integração funcionando, a partir de lá, eu tenho convicção que sim. E, ao mesmo tempo, a obra segue no final de 2016 até Icoraci. Até porque os recursos estão garantidos, né? Os recursos vêm da onde? Estão garantidos, os recursos do governo federal, né? Os recursos são do governo federal. Ou seja, então o BRT tem um pezinho da Dilma no BRT, no final das contas. A contrapartida é a contrapartida Agora, da prefeitura. o vereador, deixa eu lhe perguntar uma outra coisa. A Vanessa lembrou uma coisa interessante. Nós estamos às portas de 400 anos de Belém comemorar 400 anos. A gente tem o que comemorar? O meu sentimento é que nos 400 anos de Belém nós vamos ter muita coisa para comemorar. Ou seja, falta quanto tempo para os 400 anos? Um ano, né? Menos. Ou seja, 8 meses. Janeiro, então, então, o senhor acha que em menos de um ano
alguma coisa acontecerá na cidade de Belém que eu, o senhor, as pessoas que estão aqui, quem está nos assistindo, terá o que comemorar. Porque a gente não está vendo nada para isso, não. Eu tenho a convicção que sim. É? Saúde, nova avenida, o próprio BRT, eu tenho a convicção. Vamos voltar a falar isso daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Estou com o presidente da Câmara Municipal de Belém, o Orlando Reis, que está aqui conosco hoje nos dando entrevista. É rápido.